Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Essa é a semana 2 e nessa semana nós vamos falar um pouco sobre as divisões regionais do Brasil. Na verdade, nós vamos falar de duas delas, tá? A primeira é a divisão do IBGE, que é aquela divisão que a gente conhece já, de 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E também um pouco da divisão feita pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger na década de 60, onde ele dividiu o Brasil em 3 grandes regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos falar primeiro então da divisão do IBGE, que são essas 5 regiões que a gente já conhece. Vou colocar um mapinha aqui do lado para a gente poder observar um pouco algumas características. Antes de falar de cada uma delas, a gente precisa observar primeiro com relação à própria divisão, né? Vocês vão perceber que a divisão, né, o limite de cada região coincide também com o limite dos estados. Então, nessa divisão, que é uma das principais diferenças para outra divisão que eu vou falar daqui a pouco, é que a divisão do IBGE, ela respeita os limites dos estados, e por isso que ela é chamada também de uma divisão político-administrativa, porque ela respeita os limites administrativos de cada estado. A outra divisão que eu vou falar daqui a pouco tem essa diferença, ela não respeita esses limites territoriais de cada estado, tá? Então a primeira região, a região norte, que está na cor verde, a gente vai reparar que é a região maior em questão de extensão, né? A região que tem a maior extensão do nosso país, porém é uma região pouco povoada, né? A região que tem a menor densidade demográfica, ou seja, é a região que tem a menor quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E a principal justificativa disso é a presença da floresta amazônica, que é uma grande floresta que, apesar de ter uma quantidade de desmatamento muito grande, ainda impede o avanço e o crescimento populacional nessa região. Então, a população ela se concentra nas principais capitais dos estados que compõem a região norte. Com relação às atividades econômicas, principalmente a gente fala do extrativismo, né? Que são aquelas atividades econômicas que extraem os recursos da própria natureza, seja da floresta ou seja do subsolo, tá bom? A população é formada, né, pela população das cidades, mas também nós temos a população indígena e a população ribeirinha, que é aquela que vive às margens dos rios, né? A vida com relação ao rio é um fator muito importante na região amazônica, pela região amazônica, que também coincide com a região norte, né? Pela presença de grande quantidade de rios nessa região. Então, essa é uma relação muito importante. E com relação à indústria, a gente tem que destacar a Zona Franca de Manaus, que é uma região dentro da cidade de Manaus, que concentra aí um polo industrial muito importante, que é o único praticamente em toda a região norte, tá bom? Em azul nós temos a região Nordeste. A região Nordeste foi a região que foi primeira ocupada no nosso território, né? Se vocês lembrarem das aulas de história, os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles chegaram no que hoje é a região Nordeste. Então foi a região que primeiro foi ocupada. As cidades mais antigas estão na região Nordeste. Então começou ali um densamento populacional muito grande. Porém, isso não foi muito para frente, né? Logo depois, as pessoas começaram a migrar em direção à parte mais sul do país, principalmente ao sudeste. E aí a região Nordeste começou a ficar um pouquinho para trás, né? A região Nordeste ela tem condições climáticas, ambientais que são um pouco desfavoráveis, né? A concentração humana, a seca, né? A falta de chuva, enfim. Isso é uma característica muito forte do Nordeste, porém é uma região que vem se modernizando, isso é importante falar, né? Uma região que vem se modernizando, a atividade agrícola vem se fortalecendo no Nordeste, apesar das condições climáticas não serem favoráveis, mas a tecnologia meio que elimina essas condições, né? Então, vem se modernizando, mas a principal atividade econômica que ainda atrai a população é o turismo, né? As praias principalmente. E a população se concentra
nas cidades que ficam no litoral, tá? E a população nordestina é bem considerável, né? 25% da população do Brasil está no Nordeste, tá ok? Em amarelo nós temos o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, que é aquela região que tem 3 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a nossa capital, Brasília. Isso é um ponto importante, né? A região Centro-Oeste sempre foi menos desenvolvida, mas com a construção de Brasília, né? E a ida da capital federal para o Centro-Oeste impulsionou o desenvolvimento dessa região. E hoje é a região que fornece aí uma grande quantidade de recursos econômicos, né, financeiros para o nosso país por conta do agronegócio, né, da agricultura e da pecuária. E é uma agricultura e uma pecuária de alta tecnologia e de alta produtividade, tá bom? Em vermelho nós temos o Sudeste. O Sudeste é a região que a gente está, né, composta aí por 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. É a região mais industrializada, é a região mais desenvolvida, é a região que concentra a maior quantidade de população, tá? É importante destacar que a indústria ela não está espalhada de uma forma homogênea, então tem espaços dentro de cada um desses estados que ainda é um pouco atrasado, tá? O maior destaque é para São Paulo. Depois o Rio de Janeiro e Minas Gerais ficam ali lado a lado. E por último o Espírito Santo, que dentro desses 4 estados é o estado menos desenvolvido, né, menos avançado, tá bom? E por último a região sul, que está na cor laranja, é a região, né, que está mais ao sul, que tem um clima mais frio, né, é um pouco diferente das outras regiões brasileiras. É composta só por 3 estados. E esses estados têm uma característica muito interessante, que é a colonização europeia. Nós temos uma quantidade de grupos que mantêm tradições europeias muito grandes aí em várias cidades. Isso é uma característica importante. E esses grupos europeus, eles vieram para o Brasil e eles começaram uma exploração de recursos naquela região muito forte, que devastou boa parte da mata nativa, e que hoje é bem significativo dentro da economia, tanto da região sul quanto do restante do país, tá bom? E essa outra divisão, que é a divisão feita aí pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger na década de 60, vocês vão reparar no mapinha aqui do lado, que essa divisão ela não respeita os limites administrativos dos estados, ou seja, reparem as linhas que dividem as regiões. Alguns estados são cortados por essas linhas, né? Então não respeita os limites territoriais dos estados. E isso tem uma justificativa, né? O objetivo do Pedro Pinchas Geiger ao fazer essa região era mostrar as diferenças, principalmente socioeconômicas, que existem no Brasil. E aí os limites dos estados não favorecem essa análise, porque dentro de um mesmo estado nós temos realidades econômicas totalmente diferentes. Vou dar o exemplo do estado de Minas Gerais. Nessa divisão aqui do Pedro Pinchas Geiger, vocês vão reparar que o norte de Minas Gerais ele faz parte do Nordeste e não do Centro-Sul. Diferente lá da divisão do IBGE, que coloca o norte de Minas Gerais na região Sudeste. Aqui não. O norte, para o Pedro Pinchas Geiger, né, e para a sua análise socioeconômica, o norte de Minas Gerais ele tem mais semelhanças com o Nordeste do que com o Centro-Sul ou com o Sudeste, tá bom? Existe aqui também uma pequena análise de fatores naturais. E a questão do norte de Minas também é um exemplo, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer, os fatores naturais, a vegetação, o clima se assemelha muito mais ao Nordeste do que ao Centro-Sul, tá bom? Então, essa divisão não respeita os limites dos estados, porque, segundo ele, o limite dos estados não respeitam também essa diferença socioeconômica
que existe, tá bom? Então essa primeira divisão, que é a Amazônia, ela abrange aí boa parte da região que a gente conhece como a região norte, um pouco do que a gente conhece como a região centro-oeste e também um pouco do nordeste, né? Mais ou menos aí seria o limite da própria floresta amazônica. E aí isso é feito porque nessa região nós temos aquela questão de uma densidade demográfica baixa, da presença da floresta como a principal reguladora de ocupação e de atividades econômicas, e também essa região é o que a gente chama de fronteira agrícola. Esse limite aí da região da Amazônia com as outras regiões é onde está expandindo a produção agrícola, né? Então é essa região também que concentra a maior quantidade de desmatamento, né? Porque a agricultura e a pecuária está indo em direção a esse limite, tá bom? A região Nordeste, né, que abrange aí todos os estados do Nordeste, um pouquinho ali também de Minas Gerais, é essa região onde existe uma diferença econômica muito significativa, uma pobreza muito significativa, condicionado pelos fatores naturais, tá? Isso é importante destacar, e que condiciona de fato essa questão econômica dessa região, que difere de todas as outras, né? É visível essa questão socioeconômica na região Nordeste, que, como eu falei, coincide um pouco, né, as características, né, o turismo, a principal atividade econômica, mas com um crescimento da atividade agrícola por conta da tecnologia. Então há um investimento tanto do setor público quanto do setor privado para o desenvolvimento do Nordeste, mas ainda precisa aí de muita coisa, tá bom? E por último, o Centro-Sul. Então, o Centro-Sul, uma grande região que abrange parte do Centro-Oeste, parte do Sudeste e a região Sul, né? Então, segundo ele, essa região que concentra a maior quantidade de indústrias, a região que concentra a maior quantidade de população, é a região mais desenvolvida. Então, tudo isso concentrado no Centro-Sul, tá? E é importante destacar, né, que essa distribuição das indústrias também não é homogênea. Então, nós temos uma concentração no estado de São Paulo. Então, se a gente fosse fazer uma nova divisão, o estado de São Paulo seria mais concentrado do que o Centro-Sul, mas, né, nessa divisão faz parte ali. Então, é a divisão... é a região mais desenvolvida, com maior população, maior quantidade de atividades econômicas, mas isso também gera uma grande diferença econômica, né? Então é uma região que a gente tem aí uma diferença econômica muito grande, né? Nós temos pessoas muito ricas, mas também temos muitas pessoas pobres por conta dessa questão econômica que é muito forte de desenvolvimento aí nessa região, tá bom? Então, tendo dúvida, pode chamar, estou à disposição, e até semana que vem. Valeu!